Nós vamos ver a fala do Lula aqui em relação ao dano de Trump e sua quadrilha terem transformado o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas. O que vem ser organizações terroristas? Que espalham o terror. Tá? Toda ela ligada à ideologia. E o Lula não conseguiu defender o PCC e o Comando Vermelho, mas fez o que pôde. Foi heróico, Lula. Foi heróico. Ele foi até onde pôde para defender a bandidada. E fica muito difícil, diante do conjunto do elenco da sociedade, você defender alguma coisa como bandido genuinamente nacional, porque ninguém gosta de bandido. Atacar bandido é bom demais, porque bandido não tem guarida. É o mercenário. O mercenário todo mundo quer como inimigo. O mercenário, você dá um tiro na cabeça dele, ele era mercenário, ele não é protegido nem pela Convenção de Genebra, por nenhuma delas. Boas, verdadeiras ou más, ele não responde por nenhuma delas. Então, agora nós vamos ver Painho dando seus pulinhos aí por causa desse imbróglio do PCC, Comando Vermelho. Eu acho que você, além da bandeira verde e amarela, da bandeira vermelha, agora você vai ter que usar um adesivo do PCC e outro do Comando Vermelho, porque isso aqui é produto nosso, genuíno, não pode ser perseguido assim, né? Christian, bota o vídeo aí. Os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade. Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, quer não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal entregou um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustível dele, contrabandeado, foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratados como moleque. Nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Essa é a verdade. Então, companheiro, é o seguinte, vocês me conhecem, eu tenho 80 anos de idade, sou o presidente mais longevo da história desse país, e eles estão incomodados
porque ele sabe que eu vou ganhar outra vez as eleições para presidente da República. E eu fiz questão de dizer ao presidente Trump, olhando na cara dele: presidente, eu tenho 80 anos de idade. O senhor vai completar 80 anos dia 14 de junho. 2 homens de 80 anos, 2 presidentes das 2 maiores democracias desse lado do mundo, não podem brincar de fazer política. A gente tem que passar respeito para a humanidade, respeito para a sociedade. Nós temos que valorizar a democracia, nós temos que valorizar o multilateralismo, nós temos que valorizar, sabe, a proteção da integridade territorial das nações. Porque isso aqui não é um país qualquer. Isso aqui é um país muito grande. E eu tenho preocupação, porque nós temos muitos minerais críticos, muitas terras raras, nós temos muito minério, nós ainda temos muito ouro, ainda temos muito diamante, temos a maior floresta tropical do mundo, 12% de água doce, e ainda, daqui a pouco eles dizem: a Amazônia é nossa. Não. Aqui nesse país tem uma coisa que a gente tem que aprender. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Eu não falo grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Eu falo educadamente com os dois, porque eu quero respeito. E eu preciso ter respeito para poder respeitá-los. Então, não brinquem. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia, não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Depois de um discurso tão longo, de um canalha desses, de um embusteiro, de um farsante, fica difícil até a gente se manifestar. Então, eu tinha 2 opções. Uma, ir para a escatologia, xingar ele de tudo quanto é nome, mas não tem mais, já esgotou. Então, é muito melhor mostrar serenidade e ver a fala de um patife. Ele ali está fazendo jogo de cena de ser contra o Trump, se elegendo 1 semana ou 2 semanas depois de vir dos Estados Unidos de entregar o Brasil. Ele ficou 3 horas de 4 lá. Ele ficou 3 horas de 4 entregando o Brasil. Tudo que ele está falando aí é o que ele fez, entregar o Brasil. Canalha, canalha, canalha. O Brasil é uma colcha de retalhos e eu vou provar para vocês hoje aqui. Eu tenho uma série de conjecturas para fazer sobre o que é o crime organizado no Brasil. Rubem, você é a favor da intervenção americana? É só você olhar para mim, é só você saber quem eu sou, o que eu falo, o que eu faço, para você tirar a sua conclusão, se eu sou a favor disso. É óbvio que não. Para mim, o Estado americano era derretido, fundido. Agora, me causa frouxos de riso o Lula se autodenominar, ele e o Trump, presidente das 2 maiores democracias do Ocidente. Que democracia aqui, rapaz? Que democracia aqui? Tem um ministro no Supremo Tribunal Federal, tem 11 ministros no STF que fazem o que querem, o que bem entendem. A Polícia Federal decreta 100 anos de sigilo da lista de pessoas que provavelmente foram lá ameaçar o Vorcaro de morte ou fazer acerto com o Vorcaro para não aparecerem, e você me diz que eu vivo numa democracia? Que democracia é essa? Que democracia é essa? Que você vai para aí dizer que esse pessoal não é terrorista e, ao mesmo tempo, quer o cara de volta e pega um velhinha de 70 anos de idade, mijando pelas calças, um bando de velho fudido, e jogam eles dentro de uma cela dizendo que estão defendendo a democracia. Que Bolívia é essa que você vai lá salvar com recursos brasileiros um governo neoliberal, antinacionalista, canalha, entreguista, da pior espécie?
Como é que você defende os Estados Unidos como democracia se eles acabaram de entrar na Venezuela, assassinar a guarda pessoal todinha de um presidente, que assassinaram 32 cubanos lá, foram assassinados a sangue frio, e você, canalha desse jeito, mau caráter desse jeito, vagabundo desse jeito, fica falando tudo isso daí. Nós temos um ministro no STF que nos últimos anos liberou da prisão 600, deu habeas corpus para 600 traficantes. Eu queria saber o que o STF se mete em tráfico. Lá não é a Suprema Corte? A Suprema Corte é que decide isso? Se mete em casos comezinhos? Ações do dia a dia, ações ordinárias, todas elas decididas no STF, aonde tem um cara que avoca para si o poder e ele denuncia, ele investiga, ele julga, ele condena e acabou, e cerceia a defesa. A ponto que na Europa, outra calhordice, mas baseada em cima disso. Não há sucesso algum em repatriar ninguém, porque todos veem claro exercício do arbítrio. Você falou para esse canalha aí, que você disse aí, que você canta alto aqui, igual uma galinha, como uma boa galinha, porque lá você não falou nada. Você tem que ir lá investir no Brasil, que eu estou cansado de chinês. Você não está cansado de chinês? Está cansado de chinês? Você não pode estar cansado de americano, né? Porque são muitas décadas trabalhando para eles, pela FLCIO, né? Muito tempo, né, seu Lula? Muito tempo, vocês todos, tentando enganar a gente. Você me enganou durante muito tempo. Eu achei que você era capaz de alguma coisa. Mas, antes disso tudo, nós temos coisas para falar sobre esse assunto, sobre isso. Ontem eu vi uma coisa muito boa do Lucas Leiroz, ficou gravado alguma coisa na minha mente, e hoje, efetivamente, eu dou de cara com um trabalho do professor Rodolfo Laterza, tá? E eu vou ler aqui o que ele publicou, o doutor Rodolfo Laterza, e depois eu vou fazer umas perguntas que coincidem exatamente com o mesmo questionamento que o Lucas Leiroz fez, e a gente é coincidente, mais uma vez, né? Em pensamento. Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está designando o Comando Vermelho, CV, e o primeiro Comando da Capital como terroristas globais, especialmente designados SDGTs, e pretende designar ambos os grupos como organizações terroristas estrangeiras, FTO, com efeito a partir de 5 de junho de 2026. E o Lula está preocupadíssimo com os nossos bandidos, porque eles só tocam terror na gente aqui. Então, como estão botando no cu da gente, né? Como o Lula fala, não tem problema. Ele teve lá, ele botou o chapeuzinho dos traficantes, seu ministro foi lá dentro do complexo, está tudo em casa. A Marielle, a irmã da Marielle, vive andando para ir para cima e para baixo. O ex-presidente ou vice-presidente do PT, o Washington Quaquá, vive dentro das comunidades, todos sem capacete, porque a autoridade máxima ali, efetivamente, não quer que ninguém de capacete, porque ali quem manda é ele. Então, nós temos aí a perfeita a partir de 5 de junho, né? Então tá. Nota do Departamento dos Estados Unidos, de Estado dos Estados Unidos. Nossa análise é crítica e bastante cautelosa sobre essa medida política. Isso é péssimo para o Brasil em todos os sentidos. Isto aqui é o doutor Rodolfo Laterza falando. Legítimo risco de extraterritorialidade da lei norte-americana no Brasil. Isso já acontece normalmente. Afeta a soberania nacional no enfrentamento a tais organizações criminosas? Acho que não, professor. Acho que não. Acho que não, porque aqui ninguém faz nada. Aqui o ministro do Supremo libera um narcotraficante preso com 3 delegados e 3 procuradores pedindo, por favor, para não soltá-lo, para meia hora depois pegar um avião e fugir do país. E nada aconteceu a esse ministro do Supremo, que não tinha nada, que está fazendo nada ali. Cria problemas no enquadramento legal conforme a legislação brasileira para fins de extradição e aplicação do princípio da
da lei penal conforme o artigo 7º do Código Penal diante das lacunas da legislação brasileira de enfrentamento ao terrorismo, Lei 13.260/2016, que exige a motivação do agente para casos de preconceito de raça, cor, etnia, procedência, não abarcando métodos de ação terrorista. Nós estamos muito preocupados com todos e todes. Nós não temos lei de segurança nacional, nós não temos salvaguardas nacionais, mas nós temos a legislação mais avançada do mundo na proteção do seu rabo e afins. A classificação do seu rabo, a verdadeira classificação do que você é, se você é cis, san, assis, trans, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, quem você é, não importa. Isso o Brasil está muito preocupado. Agora, a legislação específica para terrorismo não existe. Uma legislação específica para a defesa da segurança nacional não existe, mas, em compensação, leis misóginas existem uma em cima da outra, que é para criar convulsão interna e você não ir para lugar nenhum. Cria risco da legitimação política e social do Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital, PCC, pelo fato de a própria doutrina norte-americana e mundial de contra-terrorismo estabelecer a motivação política e de mudança de regime ou criação de medo e pavor generalizado na sociedade com fins ideológicos, políticos e sociais, repetindo exatamente o terrível precedente que as Farc e ELN, o Exército de Libertação Nacional, e as forças revolucionárias, tá, lá da Colômbia, onde se legitimaram politicamente. Gera risco de pretextos de sanções internacionais de caráter econômico, tecnológico, comercial e institucional contra o Brasil. É isso que dá viver de 4. Fortalece as demais 86 organizações criminosas no Brasil para consolidar a expansão e novas alianças criminais, já que serão politicamente esquecidas, embora sejam tão danosas à sociedade brasileira. Cria o risco de restringir o enfrentamento ao Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital e estruturas federais, diante do fato de a Lei Federal 13.260/2016 prevê a atribuição exclusiva da Polícia Federal e Justiça Federal pelos crimes tipificados como terrorismo, levando a uma enorme sobrecarga daquelas instituições. Você não tem plano, você não tem porra nenhuma, você tem Força Armada de qualquer jeito, você tem um judiciário que se mete em tudo, você tem um legislativo que produz 2.000 leis por dia e ninguém faz nada, tem um executivo que está aí preocupado muito mais com satisfazer os interesses da Faria Lima e dos bancos do que outra coisa. Como é que você vai administrar um país? Que país você vai administrar? Cria risco de segurança jurídica por haver mais possíveis conflitos hermenêuticos com uma nova lei antifacção, Raul Jungmann, de 15.358/2026, que trouxe importantes avanços no enfrentamento à insurgência criminal praticada por organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. Eu discordo, acho que não acontece nada. Está tudo do mesmo jeito, Laterza. Sua análise é muito boa, mas a prática não tem nada disso. Em síntese, como alertamos publicamente em audiência da CREDEM, tal classificação não irá enfraquecer em absoluto tais organizações criminosas, sendo esta uma análise estritamente técnica e doutrinária, sem considerações de ordem política. Bem, a política prima por não fazer política, fazer resultado. Sempre vai ser assim. Isso daí leva a gente a outro ponto desse paradoxo, né? PCC e Comando Vermelho viraram uma organização terrorista segundo a determinação dos Estados Unidos. Tá certo, professor Laterza. Respondo a você e a todo o nosso grupo aqui. É uma picaretagem. Mas vamos fazer uma pergunta? Um 5W, um H, o que, quem, como, quando, aonde, por quê, e aquilo tudo. Como nós chegamos até aqui? Como? Vocês têm ideia de como nós chegamos até aqui? A receber essa classificação? A dar essa desculpa para termos essa classificação? Você tem ideia de como nós chegamos aqui? Alguém tem ideia de como nós chegamos aqui? Quantos erros, quantas cagadas nós fizemos para chegar até aqui? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Você já perguntou para o juiz que solta o traficante na audiência de custódia com 40 quilos de cocaína? Você já fez essa pergunta?
O cara soltou o cara com 40 quilos de cocaína na audiência de custódia. Você já perguntou isso? Como é que isso aconteceu? Hein? Você já perguntou sobre o ministro do STF que soltou um capo do PCC para este fugir meia hora depois de avião, negando todos os apelos de procuradores e delegados da Polícia Federal, dizendo que o tal do André do Rep iria fugir? Onde você estava quando a Justiça de São Paulo entregou, mandou, humilhou, arrancar os adesivos de helicópteros e aviões e entregou para o advogado desse mesmo traficante foragido, e aonde a compra disso tudo se deu com um produto do ilícito? Você se perguntou, você fez alguma pergunta nesse sentido? Você só fez? Você já perguntou sobre os 600 habeas corpus que Gilmar Mendes deu aos traficantes? Você já se perguntou sobre as minisséries da Globo romantizando os narcotraficantes e vilanizando a polícia e a sociedade, passando para nós a culpa deles? Você já perguntou? Você já fez essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta? Ou só eu que estou fazendo? Hein? Alguém já fez essa pergunta? Por que a Globo romantiza tudo quanto é bandido? Eu vi um ali maravilhoso outro dia, o cara executando um importunador de mulher, um traficante, um cara do bem, fantástico, maravilhoso. O outro dia, um vagabundo em Acari, com 17 anos, matou a namorada com um tiro no peito. A Globo disse que a arma deve ter disparado, criando habeas corpus para um criminoso. Você já se perguntou sobre o Ministério Público fazendo pressão em cima da polícia depois da morte de qualquer traficante de fuzil na mão? Dos políticos, do PSOL, do PT, de políticos que se acotovelam denunciando a quebra dos direitos humanos de cidadãos de fuzil em punho? Você já se perguntou sobre as políticas das ONGs de direitos humanos que só defendem bandidos e criminosos, que estão todas nesses morros aí envolvidos com tráfico? Então, se você não perguntou por nada disso, a pergunta que eu quero fazer é como essas organizações ficaram desse tamanho. Viramos alvos graças a todos esses governos de esquerda e de direita que se revezaram no governo e ninguém encarou o problema. Preferiram se corromper e o resultado está aí. Bateu o demônio na porta. Por quê? Porque estão todos corrompidos. Todos. Todos. O Comando Vermelho e o PCC estão dentro do poder, nos estados, na União, no meio de todo mundo, entre Vorcaros, em Brasília, em tudo que é lugar. Ou você acha que aquele Marcola, aquele semi-analfabeto, é capaz de criar essa organização? A mesma coisa que eu falo dessas influências com bilhões, a mesma coisa que eu falo desses rappers analfabetos. Você acha que o Marcola tem capacidade de criar, manter, dirigir um PCC? Você acha que não tem muita gente boa, não, dentro dessa organização? Aí você agora tomou um revés pela cara, que pode ser que eles desembarquem amanhã aqui, pode ser que eles achem bom passar o cerol em alguns de vocês. O cara entrou dentro do país do outro, matou 32 guardas de segurança, pegou pela força um cara, e o Lula não deu um pio, mostrando o merda que ele é, o banana que ele é, o vendido que ele é, o bosta que ele é, e ainda fez quase um libelo de defesa ao narcotráfico e ao crime, dizendo que aquele combate, nós não combatemos porra nenhuma, rapaz. Nós não combatemos porra nenhuma. Os caras são soltos toda hora. Nós não combatemos merda nenhuma. Policial que combate está fudido. O cara pegou um helicóptero cheio de cocaína, delegado da Polícia Federal, caiu todo mundo em desgraça. Só faltaram devolver a cocaína. Por trás devem ter devolvido. Pegaram um helicóptero no Espírito Santo, eu acho, em Minas, indo para o Espírito Santo, com 400 e poucos quilos. Até o nome do Aécio foi envolvido.
Soltaram todo mundo. Ninguém ficou preso. Ninguém. Aí depois você quer que receba o quê? Que você ganhe o quê? É isso aí, bicho. É o país que você vive. É um presidente de merda igual a esse, igual outro bosta que está preso. Todos os dois só lutam pelo protagonismo, pela sua gangue, pela sua quadrilha, pelas moscas, porque a merda continua a mesma. Que se foda se os Estados Unidos entrar aqui, a mim não vai me afetar, eu não estou no narcotráfico. Foda-se. É o país que nós construímos. É o país que está aí botando 5 por 2, sem criar um foco aguçar de empregos, um projeto, não existe nada. Existe o arremedo puro. Você arremeda aqui e vai fuder ali, efeito borboleta, vai dar merda ali na frente. Mas quando der merda, você faz outra merda para consertar aquela merda e você tem 2 merdas. Aí daqui a pouquinho você faz outra merda para consertar aquelas 2 merdas, você tem 3 merdas. E assim sucessivamente a gente vai criando focos de merda. Merda. Merda Lula, merda Bolsonaro, merda Flávio Bolsonaro, merda todo mundo. Merda Faria Lima, só tem filho da puta em tudo quanto é lugar, estão cagando para você, estão todos em Brasília, tá tudo bem, tá lá, o narcotráfico tá lá de ponta a ponta, nos bancos, lavando dinheiro, junto com associações criminosas religiosas, gangues que eles mesmos colocaram aqui. É claro que os Estados Unidos têm mão em tudo isso aqui, eles têm mão na Bolívia, eles têm mão na Colômbia, todo o narcotráfico da Colômbia passa pelos órgãos oficiais dos Estados Unidos. Porra! Eu entre Flávio e Lula, eu votaria no Lula. É por isso que nós não saímos da merda, bicho. É por isso que nós não saímos da merda. Enquanto a gente tiver pensamento de merda igual o seu, enquanto você não descobrir, não cair na real que você está no meio da merda, aquela história de jogar a vaca do precipício. Enquanto não jogar a vaca do precipício, enquanto a vaca estiver mijando, você bebe o mijo da vaca. Que é melhor do que passar sede, né? Exatamente, tudo dinheirista. Tudo. Aí agora tá aí. Agora os caras podem fazer o que... Somos sim, somos. Toda hora eu falo aqui, eu elevo o tom da voz, aparece um, você tá nervoso hoje? Você tá nervoso? Calma, não é bem assim. Calma, todo mundo relativiza. Enquanto você não achar que é culpado de alguma coisa, sempre querendo passar a culpa para o outro. Eu sou culpado também. Eu votei nesse lixo. Agora você não é capaz de fazer a sua meia-culpa?